No princípio, Kurgala era mar, e então os quatro que são um desceram. Fala galera, eu sou o Bertil Kenjiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de muito tempo enrolando, quem me acompanha pelo Snap, quem me acompanha pelo Facebook sabe que eu tava demorando, tava enrolando demais pra poder ler esse livro. E apesar de tudo que aconteceu, quando eu finalmente peguei ele pra ler e terminei, eu fiquei impressionado com a história, uma história muito boa mesmo. E eu decidi fazer resenha então pra vocês saberem um pouquinho sobre ela. O Afonso Solano criou uma verdadeira obra, uma verdadeira mitologia com esse livro. Pelo que eu pesquisei, tem algumas coisas aqui dos sumérios, da mitologia suméria, mas ele trabalhou em cima de uma história muito boa mesmo. E pra quem olha, parece que o livro é curtinho, ó, são poucas páginas, mas tem muita história aqui, muita história mesmo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de história, de personagens diferentes que eu consegui pegar lendo esse livro. O livro conta sobre a história de um mundo chamado Kurgala. Esse mundo já existia há muito tempo, ninguém sabe quanto, e ele era controlado por dois espíritos chamados Abduzu e Tiamat. Esses dois espíritos viviam sozinhos aqui e Kurgala era somente um mar imenso. Até que num determinado dia, 4 dingiris, que são os deuses da história, eles desceram nesse mundo e trouxeram presentes para esses dois espíritos. Nisso, os espíritos ficaram tão felizes que deixaram que esses deuses criassem suas próprias casas dentro de Kurgala. A partir daí, Kurgala foi sendo criada e os próprios deuses povoaram essa terra com várias criaturas diferentes, várias raças diferentes, e é aí que surge o nosso protagonista da história, o Adapak. O Adapak ele é filho de um dos 4 deuses chamado Enkinor, que é a voz. O Adapak ele tem a pele escura como carvão e os olhos brancos. Sua aparência é totalmente diferente e ele vive numa caverna com o pai dele desde a infância dele, aprendendo sobre todas as outras raças. Num determinado dia, a casa dele é invadida por bandidos que querem matá-lo, e por conta disso ele se vê obrigado a sair dessa casa e começar a enfrentar o mundo como ele é, para conseguir sobreviver. Nessa jornada ele vai descobrir quem são os assassinos que estão querendo matar ele e destruir todos os dingiris, os deuses existentes. Ele nunca chegou a visitar nenhum outro povoado. E o bacana é porque, por conta do isolamento dele, que ele viveu dentro da casa dele, ele é uma pessoa muito inocente, ele não vê maldade nas pessoas, ele só conhece as criaturas pelo que ele leu em livros, pelo que o pai dele ensinou pra ele. Então ele não sabe exatamente como lidar com esse tipo de criatura. E aí nessa busca ele começa a descobrir segredos de Kurgala, segredos do pai dele, que ele até então não sabia. Os únicos objetos que ele leva consigo é uma bolsa que contém alguns pertences dele, e 2 espadas, que são as armas que ele utiliza. Essas 2 espadas ele ganhou justamente quando ele era menor, onde ele aprendeu uma técnica chamada Círculo de Tibal. Esse círculo, de uma forma automática, quando o Adapak está em perigo ou que ele entra em alguma luta, eles dizem na cabeça do Adapak como que ele deve agir para conseguir vencer os vilões e etc. Então logo no começo vocês vão se sentir um pouco perdidos, talvez um pouco confusos, mas logo no 3º capítulo você já começa a entender melhor o que está acontecendo, começa a entender essa questão da própria narrativa, né, em 2 tempos, e então fica tudo tranquilo e vocês conseguem terminar a história logo. O grande diferencial dessa história que me levou a recomendar esse livro para vocês é porque o livro, gente, apesar dele ter algumas bases na mitologia suméria, ele é um livro muito bem produzido, muito bem escrito. A escrita ela segura você e, além disso, aqui tem uma mitologia praticamente completa, entendeu? Então são deuses novos, é uma história nova, são criaturas novas também. Em alguns determinados momentos, a descrição de cada criatura era tão complexa no livro que eu tive que voltar naquela descrição e ler ela 2, 3 vezes para conseguir imaginar como é que era essa criatura. E são criaturas muito diferentes mesmo. O próprio Adapak, né, ele é considerado como espadachim de carvão por conta da aparência dele. Então ele é uma pessoa que tem a pele muito escura mesmo, como se fosse carvão, e os olhos brancos.
E o nariz, pela que a descrição diz, ele é mais parecido com o nariz de cobra, por exemplo, né? Que é aquele nariz fininho assim e tal, sem muita cartilagem. Então é praticamente uma mitologia completa, uma mitologia nova. E apesar da finura do livro, como eu falei pra vocês, tem muita história aqui, muita história mesmo. Logo no começo da história, vocês vão ser apresentados a uma cena de fuga. Então o Adapaki está fugindo já praticamente dos bandidos que querem pegar ele. Só que o livro ele intercala entre tempo presente e tempo passado. Então, enquanto alguns capítulos falam do presente, que está acontecendo com ele está fugindo, está correndo atrás para saber quem são os bandidos que perseguem ele, ao mesmo tempo, outros capítulos fazem uma comparação com o passado, para que a gente aprenda um pouco mais sobre o mundo em que ele vive e sobre a infância do próprio Adapaki, para a gente conseguir entender o desenrolar da história. E isso é muito bacana, porque a gente começa a ver todos os personagens que rodeiam o Adapaki, todos os personagens que rodeiam a própria história em si, e eu achei isso muito, muito bom mesmo. É um livro muito bom, por ser um livro brasileiro, eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro, porque no Brasil nós temos ideias muito boas que muitas vezes não são valorizadas. E nesse livro aqui eu encontrei uma nova ficção, eu encontrei uma história totalmente diferente, uma coisa nova, e eu acho que é justamente disso aqui que o mundo dos livros está precisando, né? Não de histórias tão repetitivas, histórias que inovam, na verdade. E eu achei muito bacana. Inclusive, quando eu tava lendo, eu pensei que poderia dar um belo jogo esse livro, e poderia dar uma bela série também. Eu não considero como filme, mas uma bela série daria esse livro, porque ele tem muitos aspectos legais, muitos aspectos importantes mesmo, como eu falei pra vocês. Enfim, é um livro que eu recomendo pra vocês. Inclusive, o lançamento da continuação dele já tá se dando agora em setembro. Se eu não me engano, é dia 4 ou dia 5, eu não me lembro bem. Mas o nome do livro se chama O Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur, onde vai continuar a história do Adapaki a partir do momento que parou aqui nesse livro. E eu vou deixar os links aqui, tanto desse primeiro livro quanto do segundo livro pra você. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei, adicione vídeos favoritos. Se for novo ou se já acompanha o canal, não se esquece de se inscrever pra ter as novidades em primeira mão, tá? Compartilhe esses vídeos nas redes sociais. E é como eu falei, comenta aqui embaixo o que você achou do livro, se você já leu. E se você não leu ainda, leia e depois me diga o que achou, pra gente poder conversar legal sobre ele, tá bom? Eu fico por aqui hoje, um beijo na bunda de vocês e até o próximo vídeo. Fui!